Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse vídeo de hoje eu acho que vai ser muito interessante para quem é mãe e que tem interesse em trazer os filhos aqui para a Espanha, para comentar com vocês um pouquinho de como funciona justamente agora que a gente está começando a época de férias da Páscoa. No Brasil a gente não tem essas férias de Páscoa. E quando eu cheguei aqui, eu ainda não tinha filhos, não é? Porque eles nasceram aqui, como muita gente já sabe, mas eu começava a ver como é que eram com as outras pessoas que eu convivia. E eu achava muito estranho isso, porque é o que acontece nessa época do ano. As escolas fecham, dependendo da região que a gente está, entre 2 ou 1 semana e meia. E era isso que eu queria também comentar com vocês. A Semana Santa, que é a semana que vem, sim, vai estar estão fechadas todas as escolas, mas tem colégios que começam já a partir de amanhã, como é o caso da comunidade de Castilho e León. Então, a comunidade de Castilho e León, que é a que eu pertenço, não é, que a gente está aqui em Valladolid, eles começam a ter a semana de férias da Semana Santa justo amanhã e só voltam no dia 10 de abril, que é segunda-feira, depois do dia 9, que é o domingo da Páscoa. Então eu queria falar para vocês um pouquinho como é que funciona, não é? Muitas pessoas não sabem dessa situação, e para algumas mães, principalmente mães que não têm família, é um pouco mais difícil. As crianças, elas entram de férias, praticamente 2 semanas, entre 10 dias e 2 semanas, e nesse caso são crianças que são já adolescentes, é mais fácil, não é, para os pais, mas são crianças que são ainda pequenas, é muito difícil, porque tem muitos pais que fazem isso, que pedem férias justamente nessa época do ano para ficar cuidando dos filhos, porque não tem como deixar a criança sozinha e assim. Então é bom para as crianças, não é? Porque eu acho que é importante essa pausa, porque eu vejo que aqui, como o colégio é praticamente o dia inteiro, as crianças, elas chegam nessa época do ano, elas já estão bem cansadas, mas eu acho que é um pouco mais complicado para os pais, não é? Porque quem está aqui sozinho, que não tem família, é bem complicado de conseguir conciliar trabalho e levar as crianças para a escola e cuidar delas nesse período, não é? Mas eu queria falar para vocês que tem muita gente que vai para a colônia de férias. Nessa época do mês, nessa época da Páscoa, não são muitas as colônias que existem, eu vou ser sincera para vocês, mas na época do verão existem muitas colônias, sim, e na época do Natal também não existem, porque é uma época fria e assim, e geralmente não existe colônia de férias. As colônias de férias na época do verão são muitas e praticamente desde o final de junho até o mês todo de agosto, mas nessa época que a gente está agora, na época da Páscoa, são poucos os lugares que fazem essas atividades para as crianças ficarem. E outra coisa que eu queria vou explicar melhor para falar para vocês é isso, depende da comunidade que a pessoa está vivendo, se vai começar a semana da Páscoa agora ou se começa só a partir da semana que vem. No caso da comunidade do País Basco, eles começam a semana de férias só a partir da quinta-feira que vem, só que aí eles vão ter quinta e sexta e depois a outra semana inteira. E às vezes eles têm geralmente no País Basco eles têm mais férias nessa época do ano do que aqui a gente de Castilho e León, porque a comunidade do País Basco, ela começa as aulas antes da comunidade de Castilho e León. Eu sempre falo dessas duas comunidades porque são as comunidades que eu vivi e eu gosto muito de falar sempre para vocês do que eu vivi, do que eu vivi. E eu não vou ficar falando para vocês das outras comunidades, mas eu sei sim que cada região é de uma forma. São praticamente os mesmos dias, não é? Podem ser 5 dias antes, 5 dias depois, mas você tem que olhar sempre no calendário da comunidade que você vive para você saber direitinho quando é que são essas férias da Semana Santa, quando começam as aulas e assim. Mas eu depois explico para vocês melhor um outro vídeo falando sobre isso, sobre o início das aulas dependendo das comunidades. Bom, gente, eu queria deixar esse vídeo aqui registrado, eu queria alertar, não é, todas as mães que têm vontade de vir para cá, para a Espanha, e dizer para elas que funciona dessa maneira, e aproveitar e falar também quem me segue aqui
por causa de assuntos de Portugal, mencionar que também em Portugal acontece da mesma forma. A gente também tem essa época que tem essa Semana Santa, não é? Essas férias de Semana Santa. Podem ser também 2 semanas, em Portugal geralmente sim são 2 semanas, mas em Portugal é diferente, todo o país funciona de uma mesma maneira, não é por regiões, é o país inteiro da mesma forma. Bom, gente, eu espero que tenha sido útil essa informação para vocês, espero ter ajudado. E é isso, é um vídeo mais, assim, informativo, não é um vídeo mais de informação destinado para as mães, mas eu sei que também é muito importante. Esse é o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau!